Palavra da Semana com Mark Johnson. Episódio 48. Karma versus Semente. Original publicado no dia 26 de agosto de 2019. Tudo que o diabo faz é sempre uma contrafacção do que Deus faz. Ele não pode fazer qualquer coisa nova ou criativa. Karma não é exceção. A verdade é muito mais poderosa e ofusca qualquer coisa que o inimigo possa fazer. Quando olhamos as coisas que procedem de Satanás, como o karma, por exemplo, que é uma contrafacção do ensino de Deus, que ensina que se você der uma maçã, receberá uma maçã. No reino de Deus, o ensino é semear e colher, o qual é tão poderoso que Deus estabeleceu leis para que isso não fosse abusado. Semear e colher é semear uma semente, esperá-la crescer e amadurecer, e depois obterá uma árvore com abundância de frutos. Essa é a diferença entre ambos. Um oferece um por um, algo que acontece somente uma vez. O outro, quando praticado segundo as leis estabelecidas por Deus, não somente dá fruto em abundância, como também traz crescimento e amadurecimento em você. Quanto ao karma e semente, podemos resumir em dois princípios o reino desse mundo e o de Deus. A contrafacção do inimigo, karma, traz gratificação instantânea, mas no final, o preço requerido para obtê-lo é condenação eterna. Esse é o preço final se você escolher o reino do diabo e seguir suas leis, que são contrafacção das de Deus. No reino de Deus demora mais, pois você tem que esperar a semente plantada amadurecer. Passam-se os dias, estações, tem que esperar a planta crescer, mas quando o fruto vem em abundância e você pode semear novamente. Isso resume os dois reinos. O de Satanás traz gratificação instantânea e você paga o preço depois, enquanto o de Deus faz com que você amadureça agora, ou seja, paga o preço agora, e depois do crescimento, amadurecimento, você recebe o fruto. Podemos ver isso quando Jesus foi tentado no deserto. Lucas 4, 5-7. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Verso 7. Eu lhe darei tudo isso se me adorar. Isso resume a operação do reino do diabo. Se você o adorar, ele te dará tudo isso. Apesar de nem sempre ser o caso, por que às vezes vemos pessoas desconhecidas se tornarem famosos de um dia para o outro? Às vezes eles têm talento e conhecem as pessoas certas, mas sugiro que eles pagaram um preço, assinaram um trato. Semear e colher não é dizimar. Está debaixo dessa categoria, mas não é semear e colher. Deus estabeleceu leis ou atitudes para que o princípio de semeadura e seara não fosse abusado. É por isso que é tão poderoso e às vezes não colhemos muito. Em nossa vida, tudo é semente, os nossos pensamentos, palavras, ações. Nesse mundo, nada foge disso. Em qual reino você está semeando? No reino de Deus ou no sistema desse mundo? Karma é o modo como Satanás olha isso. Digamos que você toma a maçã de uma pessoa e uma maçã é tomada de você, mas a base disso é a autogratificação, isto é, eu quero a maçã e a desejo agora. Eu a roubarei, pagarei o preço depois. Em resumo, isso é o karma. Se você fizer parte do reino satânico, há sempre um preço a ser pago no final. Sempre. Assim é o mundo atual em que vivemos, a autogratificação. Por vários anos assisti um programa sobre ficção científica, o qual gostava muito. Um dia estava orando e o Senhor me perguntou: o que aconteceria se você não pudesse assistir mais esse programa? Fiquei ouvindo. Continuou: se o único meio de assisti-lo fosse viajar 2 horas para assistir na casa de um amigo,
você continuaria a assisti-lo? Se não assistisse o episódio, eu o perderia. Não tinha como gravar o programa ou comprar o DVD para assistir depois. Quando o senhor faz uma pergunta, ele já sabe a resposta, mas ele quer que você pense em tuas atitudes. Tive que ser honesto e reconhecer que amava esse programa e que estava disposto a viajar para poder assisti-lo. O senhor nada falou. Fiquei pensativo e não me senti bem com a resposta. Então ele disse: esse é o problema nesse mundo. O foco das pessoas está incorreto. Elas acham que certas coisas são importantes, quando na realidade não são. Eu quero que você pare de assisti-lo. Disse: ok, assistirei só mais uma temporada. Assisti a próxima temporada com esse pensamento em minha mente de que ele não queria que eu fizesse isso. Não sabia o porquê. Meus olhos foram abertos para aquilo que estava assistindo e notei que o ensino era antibíblico, anti-Deus, oposto ao seu reino. Não havia notado isso antes. Assisti mais uns 2 episódios e notei que os ensinos desse programa, a programação, não eram de Deus. Parei de assistir e disse ao senhor que deixaria de assisti-lo, apesar de amar ficção científica. Um bom tempo depois, um dia estava passando pelos canais e vi uma reprise de um episódio. Senti o Espírito Santo dizer para assisti-lo por um momento. Fiquei pasmado com os ensinamentos e que não podia enxergá-los anteriormente. Agora estava vendo as coisas de modo diferente. Percebi como estava sendo enganado e sendo programado, mas não podia discernir. Assim acontece quando semeamos algo que não vem de Deus. Ficamos cegos, sem enxergar a verdade. Cremos que não há problema quanto àquilo que estamos fazendo, semeando meu tempo nesse programa de TV. Estava semeando meu tempo assistindo esse programa, o qual era uma decepção. O Espírito Santo teve que intervir e dizer para abandoná-lo. Somente depois do abandono pude notar ser um engano. Comparo isso com minhas caminhadas diárias. Geralmente caminho à tarde e onde moro não há iluminação nas ruas. É um tanto quanto escuro. Assim que saio da casa, lá fora é um breu. Por isso saio com farolete. Ao caminhar, minha vista se ajusta à escuridão ao meu redor e não preciso do farolete. O Espírito Santo me disse: assim é o reino do diabo. Você sai da luz e nota que o local é escuro. Ao permanecer na escuridão, você nota que não parece ser tão escuro e pensa: ah, não é tão escuro. Assim tomamos mais um passo nos afastando da luz. Esse cenário se repete vez após vez e caminhamos cada vez mais rumo à escuridão. Aos poucos se afasta da luz e entra em lugares cada vez mais escuros. De repente você se vira e nota que a luz, de onde veio, não está mais presente. Assim o diabo nos engana, afastando-nos da luz aos poucos. Portanto, precisamos tomar cuidado quanto àquilo que estamos semeando. Se semearmos no reino desse mundo, ficaremos cegos. O oposto é verdadeiro. Quanto mais semeamos no reino de Deus, mais ele se revelará a nós. Quanto mais nos distanciamos do reino desse mundo, caminhando rumo ao reino de Deus, mais aparente é o seu reino e mais notamos a escuridão, as trevas desse sistema mundano. Vamos semear no reino de Deus, semeando tempo com Jesus e não passar tempo assistindo TV, lendo romances, sendo programado pela mentalidade mundana. Vamos edificar o reino de Deus e não o nosso. Se semearmos nas coisas desse mundo, leva um tempo para ceifar. Ele sabe que se não notarmos ter semeado incorretamente, mas depois notamos a situação, ele dá um tempo antes da ceifa vir. Esse é um dos princípios estabelecidos por ele, pois ele sabe como nós somos, pois ele nos criou. Ele faz isso para que, caso tenhamos agido incorretamente, tenhamos uma oportunidade para reverter a situação antes que isso se torne uma fortaleza em nossas vidas. Na minha propriedade, removi várias árvores. Algumas estavam mortas,
outras porque impediriam construção. Depois de cortá-las, ficou somente o toco. A remoção desta é muito trabalhosa. É uma tarefa muito difícil. Se tivesse que removê-la quando pequena, simplesmente teria que arrancá-la. É por isso que leva tempo para ceifar aquilo que semeamos e queremos que assim seja. Quanto mais tempo você tem que esperar para ceifar, maior e mais abundante será a seara do fruto. Marcos 9, 28 e 29. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esse homem estava tão endemoniado que os discípulos não podiam simplesmente removê-los com facilidade. A fortaleza nele era tão grande que não podia ser removido sem que primeiro houvesse jejum e oração. Por quê? Porque a raiz era tão grande dentro dele que não seria removida facilmente. Portanto, teriam que jejuar e orar. Isso nos leva às leis da semeadura e seara. Quais são? Há pessoas que semeiam por ambição própria a fim de obter um retorno. Deus as estabeleceu para proteger o mau uso desta. Se você não a seguir, não receberá o que espera obter. A verdade é que se você semear e obedecer essas leis, não poderá dar mais do que Deus.